Então, assistam agora a mesa redonda Avaliação Psicológica e Pessoas com Deficiência, com Patrícia Braz e Mariana Valença Marcondes. A mediadora será Mariana Macedo. Boa noite, sou Mariana Nora e serei a mediadora dessa mesa redonda. Apresento agora as palestrantes. Patrícia Braz, ela é psicóloga, especialista em neuropsicologia, neuroaprendizagem, atuação em avaliação neuropsicológica dos transtornos de neurodesenvolvimento, membro do CAD, Centro de Avaliação e Diagnóstico Interdisciplinar, pesquisadora na área de avaliação dos transtornos de neurodesenvolvimento, docente em avaliação neuropsicológica. E Mariana Valença Marcondes, também psicóloga, especialista em avaliação psicológica, especializanda em neuropsicologia, psicóloga servidora da Prefeitura de Florianópolis, membro da equipe multidisciplinar do CEDRA, Centro de Avaliação, Reabilitação e Desenvolvimento da Aprendizagem, e de uma equipe de NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Atuação nas áreas de neuropsicologia, avaliação psicológica e saúde mental. Patrícia e Mariana, a palavra está com vocês. Ao final eu retorno para dar início às perguntas. Obrigada. Olá, eu sou Mariana Marcondes. Vim hoje para a gente conversar um pouquinho sobre avaliação psicológica na deficiência intelectual. Qual é a função? Qual a função do psicólogo? Vamos começar um pouquinho a refletir sobre isso, né? Eu estou acostumada a falar geralmente pessoalmente, né? É um pouco novo essa questão do vídeo, mas eu sei que a gente vai se encontrar também no dia do evento, vamos poder conversar um pouco mais sobre essa experiência, tá? Hoje eu estou falando como psicóloga da Prefeitura de Florianópolis, trabalho há 10 anos no NASF, no Núcleo de Apoio à Saúde da Família, e há 2 anos estou no CEDRA, que é esse símbolo que eu estou trazendo para vocês, que é um espaço da média complexidade, que é o Centro de Avaliação e Reabilitação e Desenvolvimento da Aprendizagem. Bom, essa experiência está acontecendo há 2 anos, tá? Ela é uma parceria entre as 3 secretarias, as da Saúde, da Assistência Social e da Educação. Como eu falei para vocês, ela faz parte já da média complexidade, tem um objetivo de preencher algumas lacunas existenciais existentes, né? Então, ela visa fazer a avaliação e a reabilitação de crianças e adolescentes com suspeita de alguns transtornos do neurodesenvolvimento, que é o transtorno específico da aprendizagem, dislexia, descalculia, disgrafia e desortografia, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade e deficiência intelectual leve e limítrofe. A inauguração da sede foi em outubro de 2019 e é composta, né, de uma equipe multidisciplinar, psicólogo, assistente social, pediatra, fonoaudióloga, neuropediatra, psiquiatra, psicopedagoga e educadora artística. Então, eu estou uma parte da minha carga horária nesse espaço e outra ainda na atenção primária. A maioria de nós profissionais lá nos disponibilizamos a começar esse projeto com a expectativa de que ele vai ser, de que ele está já sendo e vai ser mais ampliado, tanto de carga horária como o número de profissionais, para que a gente possa cada vez mais fazer ações relacionadas, tá? Eu fui convidada a participar pela minha experiência e interesse em trabalhar com crianças e adolescentes e pela minha especialização em avaliação psicológica. Lá eu trabalho com a parte de avaliação de crianças com essa suspeita desses transtornos do neurodesenvolvimento. Estou começando a trabalhar com a parte de reabilitação também junto com a equipe. E nós trabalhamos também com suporte técnico e pedagógico às equipes de saúde, principalmente na atenção primária, e os profissionais da educação. Logo que eu comecei, também queria relatar para vocês que eu comecei também a fazer, eu vi que era muito necessário dar início a uma especialização em neuropsicologia, que eu estou finalizando agora no meio desse ano, e que me ajudou bastante a estar nesse processo. Tá, vamos começar falando então,
primeiro sobre o que são os transtornos do neurodesenvolvimento, para a gente pensar um pouquinho nessa função do psicólogo, né, numa equipe, numa avaliação psicológica da deficiência intelectual. Então, aqui eu trouxe o conceito do DSM-5, tá? Que são os transtornos do neurodesenvolvimento, são um grupo de condições com início no período do desenvolvimento. Os transtornos tipicamente se manifestam cedo no desenvolvimento, em geral, tá, gente? Em geral, antes da criança ingressar na escola, sendo caracterizados por déficits no desenvolvimento que acarretam prejuízos no funcionamento pessoal, social, acadêmico ou profissional. Os déficits de desenvolvimento variam desde limitações muito específicas na aprendizagem ou no controle de funções executivas, até os prejuízos globais em habilidades sociais ou inteligência. Tá, e a deficiência intelectual? Aqui eu trouxe também um conceito que é muito utilizado aqui, que a gente se baseia muito na Associação Americana de Deficiências Intelectuais e do Desenvolvimento, tá? Então, a deficiência intelectual, ela é entendida como um quadro muito heterogêneo, tanto de termos de etiologia, de nível de severidade, curso e prognóstico. Ela se caracteriza por uma díade de prejuízos: o rebaixamento intelectual, os déficits do funcionamento intelectual, déficit de funcionamento adaptativo e em habilidades conceituais, sociais e práticas. A gente vai falar um pouquinho também desse funcionamento adaptativo depois, tá? Logo em seguida. Então, assim, algumas causas. Nós temos causas cromossômicas, metabólicas, tóxicas, socioculturais, dano cerebral adquirido, ambientais. Ali tem alguns exemplos do lado, né, desses tópicos. E eu queria frisar um pouquinho que vários dessas causas, por exemplo, as socioculturais, como a desnutrição e a baixa estimulação cognitiva, entre outras, por exemplo, infecciosas, né, exposição a algumas infecções, como o vírus Zika, né? Nós temos muitas desses fatores que estão relacionados aqui no Brasil, né? É muito associado as causas da deficiência intelectual, entre outras deficiências, a países em desenvolvimento ou com algum prejuízo social. Bom, e se considera que muitos estudos ainda indicam que metade dos casos de deficiência intelectual, as causas não são identificadas, né? 90% das crianças, adolescentes, das pessoas que têm transtorno do desenvolvimento intelectual grave, há muitas vezes uma causa relacionada, uma lesão cerebral que é identificada, tá? Mas 10% dos casos graves não. E mais de 40% dos casos moderados e leves, não é possível estabelecer uma alteração no cérebro. Tá? Então, assim, por que eu estou trazendo isso, né? Vamos entrar um pouquinho mais nessa questão dos critérios, então. Como é que a gente busca avaliar e identificar a deficiência intelectual, a criança, o adolescente, adulto, né? Mas eu estou falando mais desse lugar de criança e adolescente com a deficiência intelectual. Então, vale a pena a gente falar dos 3 critérios que são muito utilizados com base no DSM-5, que são os déficits em funções intelectuais. E nisso eu gostaria de frisar a questão de que não é só uma avaliação clínica, se espera também testes de inteligência padronizados e individualizados, tá? Para se ver, se identificar essa deficiência, esse déficit intelectual. Os déficits nas funções adaptativas, tá? Então, que está muito relacionado à vida da pessoa, funcionalidade, as relações interpessoais, né? A autonomia do indivíduo. E o início da deficiência intelectual ou dos déficits adaptativos tem que ser durante o desenvolvimento. Aqui também vai ao encontro a definição da associação que eu tinha falado para vocês antes, a AIDD, tá? Onde a deficiência intelectual ela é caracterizada pela limitação significativa tanto no funcionamento intelectual como no comportamento adaptativo. Aí falando aí, trazendo um pouco essa questão do comportamento adaptativo, principalmente que se expressando nas habilidades conceituais, sociais e práticas.
e a deficiência originando-se antes dos 18 anos. Lembra que antes eu tinha falado um pouco, quando eu fui ler sobre os conceitos do DSM-5, eu até trouxe assim, de que geralmente se começa no início da infância, pensando nas causas, né? Pré-natais, enfim, durante a gestação, né? Mas também podem ser ocasionadas por outras complicações, porque, como por exemplo, uma epilepsia não tratada, né? Um acidente, tá? Também pode crânio encefálico, então ele também pode ocasionar um problema e considerando ser feito antes dos 18 anos, também pode ser considerado como uma deficiência intelectual, porque o cérebro ainda está em desenvolvimento. Tá? E os critérios da AIDD, quanto à avaliação do funcionamento intelectual, também traz a necessidade de dados quantitativos, né, definidos pelo desempenho de aproximadamente 2 desvios padrões abaixo da média. Então, também recorrem a testes psicológicos da inteligência. Tá, mas qual é a função da avaliação psicológica? Será que é fornecer uma estimativa intelectual, um QI total? Será que são dados psicométricos a função principal do psicólogo nessa avaliação ou nessa equipe multidisciplinar? Tá, eu aproveitei aqui uma outra definição, né, um trecho de uma fala da Tatiana Meca e outros professores que trazem uma definição interessante sobre isso, né? Querendo dizer de que a avaliação psicológica, neuropsicológica, ela vai muito além, né, de dados psicométricos. Ela até auxilia também nesse diferencial, nesse diagnóstico diferencial, mas entendendo muito mais a funcionalidade, quais são os aspectos, né, as fraquezas e as forças cognitivas e comportamentais, né, que possam ajudar, que estejam prejudicando ou que possam ajudar a criança num planejamento de uma intervenção, de uma reabilitação, e também depois contribuir para avaliar qual foi a eficácia do processo interventivo. Então, é muito mais amplo, é realmente conhecer o funcionamento da criança, aspectos psicológicos, da psicodinâmica familiar, tá? Então tá, eu trouxe alguns critérios aqui para a gente falar um pouco algumas características, então, dessa avaliação psicológica, né, já com esse olhar também neuropsicológico. Então, ela envolve não só os testes, né, os dados quantitativos, vai envolver entrevistas, observação, né, atividades, entrevistas lúdicas, diagnósticas, o planejamento da avaliação, a seleção dos instrumentos, a integração dos dados, né, e nisso é importante considerar que os protocolos de avaliação, eles não podem ser estáticos, não devem ser estáticos, rígidos para todas as crianças de forma igual, né? A gente precisa adaptar, e é para isso que serve a entrevista, né? A avaliação dos relatórios escolares, da equipe antes também, né? Das atividades de entrevista lúdica antes com a criança, para a gente poder fazer esse planejamento também dos instrumentos, né, que nós utilizaremos além dessas técnicas, né, já vistas. Com relação aos instrumentos, né, gostaria de trazer de que é preciso considerar uma avaliação mais avançada. Eu vou falar um pouquinho disso também, tá? Aproveitar cada instrumento, aproveitar quais são os componentes cognitivos ou emocionais envolvidos em cada uma das partes, para a gente realmente não fazer uma avaliação longa, né, que às vezes longa em demasiada, sem essa necessidade, e às vezes não aproveitando realmente o que cada instrumento está trazendo, apenas os dados, os resultados finais numéricos. Tá? Então, é importante também considerar a dinâmica familiar, o estilo parental, né? Nesse caso, os processos de apego, o contexto socioeconômico, determinantes culturais, os apoios que essa criança tem no seu contexto, no seu território. E aí, a integração dos dados e o raciocínio clínico, que é o mais importante, o mais desafiador no meu ponto de vista, né? Acho que no ponto de vista geral, muitas vezes é compartilhado essa opinião.
Eu queria usar, por exemplo, o exemplo do VISC, que é um instrumento muito útil, sim, para avaliação, né? Ela é uma escala de inteligência, uma bateria, e que muitas vezes a gente tem oportunidade de usar para esse tipo de avaliação. Então, assim, eu recomendo fortemente que as pessoas que vão trabalhar com a avaliação psicológica, assim como outros instrumentos, mas que esse aproveite para fazer a observação durante a aplicação, como que a criança está, qual é a motivação, como ela reagiu, como ela se comportou em cada um dos subtestes, do processo da avaliação, tá? Aproveitar mesmo, sem pressa, assim, observando. Os componentes cognitivos também, né, que às vezes a gente fica preso num QI geral, num resultado geral. Quais são os componentes cognitivos de cada subteste, como que eles se relacionam, por que será que teve uma discrepância, por exemplo, no procurar símbolos e no código? Por que o código foi bem menor procurar símbolos, sendo que fazem parte do mesmo índice de velocidade de processamento? Será que tem alguma relação com praxia? Por que código, de repente, demorou tanto, né? Com coordenação motora fina? Vamos conhecer um pouco mais dessa criança, ver um pouco mais. Isso tem alguma relação com a deficiência intelectual, né? Ou não? Pensando nas discrepâncias também entre os índices, né? Será que esse QI total pode realmente ser utilizado? Será que a memória operacional e a velocidade de processamento estão muito discrepantes com relação ao conhecimento verbal e ao índice de orientação perceptual? Né? Vamos conhecer um pouquinho mais essa criança e vamos olhar outros instrumentos, as brincadeiras que foram utilizadas com ela, a observação, tá? Outras variáveis envolvidas também. Será que a atenção está tão prejudicada que influenciou na aplicação, no entendimento das instruções, na atividade como um todo do VISC, né? Às vezes será que pode ser uma criança com uma deficiência intelectual, na verdade, leve ou limítrofe, mas que tem um déficit de atenção que a gente precisa intervir para ajudar com que essa criança possa progredir, tá? Sintomas depressivos, será que essa memória operacional que está tão mais rebaixada que as outras coisas também pode estar sendo influenciada pelos sintomas depressivos que uma determinada criança que a gente está, adolescente que a gente está avaliando, precisa de mais ajuda nesse sentido? Com relação ao comportamento adaptativo, o psicólogo também pode contribuir muito, deve, né, na avaliação do comportamento adaptativo, da funcionalidade, tá, da pessoa. O que se considera, né, que precisa ter um déficit de pelo menos um domínio no comportamento adaptativo, tá? E isso vai influenciar muito mesmo, inclusive no nível, né, onde a gente vai considerar se a deficiência intelectual é leve, se é moderada, se é grave, tá? O quanto que então não basta a criança ter um déficit intelectual, tá? Ela tem que esse déficit ele tem que estar comprometendo a sua funcionalidade no dia a dia. Em pelo menos uma dessas áreas. Às vezes a criança tem um déficit intelectual leve, ela tem um prejuízo um pouco na aprendizagem, que precisa ser cuidado, mas no seu dia a dia, no seu meio, ela é tão apoiada, ou ela é tão estimulada, que ela consegue ser funcional e independente, né? Então, tudo isso precisa ser considerado, tá? Geralmente se concentram, né, os conhecimentos ali nas habilidades conceituais, sociais e práticas. Bom, o que são resumidamente as habilidades conceituais que a gente precisa saber? Ela envolve a comunicação, o funcionamento acadêmico e o autodirecionamento. O autodirecionamento, inclusive, ele é muito relacionado a planejamento, a funções executivas. Então, tá tudo, né, junto. As habilidades sociais, tá, que são as habilidades interpessoais, que envolvem lazer e socialização. As habilidades práticas, que envolvem o uso comunitário da vida domiciliar, o autocuidado, a saúde, segurança, né? Hoje mesmo eu estava avaliando um garoto, me chamou a atenção que
ele sabia alguns conhecimentos muito diferentes, assim, da escola, né? Muito estudado com relação a com muito conhecimento com que era passado de conteúdos de biologia, de física, mas não sabia que dia vinha depois de quinta-feira, quando que ele fazia aniversário, quantos dias da semana tinham, né? Como é que se pegava um ônibus sozinho. Então, assim, como é que esses conhecimentos, como é que o desenvolvimento da criança como um todo está sendo trabalhado, né? Pelo meio, pelo ambiente, pela escola, pelas condições que ele tem, né? A gente precisa olhar tudo isso para ajudar a criança a fazer esse planejamento de como a criança precisa se desenvolver. Tá? Um dos desafios que se considera é que a gente tem poucos instrumentos no Brasil, validados, padronizados, para nos ajudar nessa avaliação do comportamento adaptativo. Tá? Muitas vezes é feito a partir de observação clínica, de entrevistas, que é como é feito também no CEDRA atualmente pela gente. Nós estamos aguardando, eu solicitei numa licitação junto com outros instrumentos, o Vineland, que acho que vai nos ser muito útil, Vineland 3, né? Para que a gente possa ajudar, inclusive, no planejamento da reabilitação da intervenção. Queria destacar também o CIF, que também tem conceitos e referências bem úteis, tá? Para essa parte da funcionalidade. Bom, a avaliação interdisciplinar. Então, assim, nós não devemos ficar sozinhos. Precisamos, considerando que a avaliação da deficiência intelectual ela é multidimensional, nós precisamos contar com a parceria, com o trabalho de uma equipe, tá? Para ficar realmente rica essa avaliação, esse diagnóstico diferencial. Outra questão que eu queria destacar são outras possibilidades de avaliação psicológica na deficiência intelectual. Então, além dessa questão que eu já tinha falado, do diagnóstico, de auxiliar no planejamento das intervenções, acho que a gente precisa começar a pensar também, começar a pensar, na verdade tem bastante gente já pensando, eu até trouxe um livro ali sobre, que eu queria destacar, da professora Natália Dias, que aliás é nossa professora aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, neuropsicóloga, tá? Que traz a importância da avaliação da criança, e resumidamente, né, como é importante, eu queria destacar um pouco, como é importante a gente pensar numa avaliação psicológica mais relacionada a identificar sinais de risco para o desenvolvimento, tá? A gente já tem falado muito sobre isso, com relação ao autismo, mas também há risco de desenvolvimento não só para outros transtornos do neurodesenvolvimento, mas para disfunções executivas, né? Para a saúde mental da criança. Então, poder investir mais em instrumentos, em atividades, né, que identifiquem esses sinais lá na primeira infância, lá na pré-escola, em intervenções pensadas dentro do território, na escola, e não só na média complexidade, quando a criança já está com um comprometimento maior, porque lá no CEDRA geralmente chega para a gente crianças maiores, né? Nós atendemos crianças, seria de 0 até 14 anos e 9 meses completos, mas muitas vezes chegam crianças já com 9, 10 anos, 11, 12. Então, é importante pensar nesse investimento já quando a criança é menor, para a gente realmente promover ações que estimulem. E aí também pensando em outros agravantes, né? Pensando que nós moramos num país e pensando na escola municipal, que é com quem a gente mais trabalha, né? Que muitas vezes o nível socioeconômico, a gente sabe que tem vários estudos que trazem o quanto prejudica o desenvolvimento, né? Por várias faltas estruturais e financeiras, né? E que principalmente nas funções executivas que são base para tantas questões do aprendizado e do comportamento adaptativo, considerando ainda mais agora que estamos numa pandemia
E como é que essas crianças estão voltando para a escola, né? Que ficaram, às vezes, mais de um ano em frente à tela, sem estimulação cognitiva, porque os pais tinham que sair para trabalhar, porque convivendo com estresse, com problemas sociais que muitas vezes a família teve que viver, né? Então, tudo isso precisa ser considerado esse contexto para que a gente pense em investimentos dentro do território, na escola, e a avaliação psicológica entra nisso, né? Para pensar em tanto evitar um agravamento de transtornos do neurodesenvolvimento, como uma prevenção para crianças que estão em desenvolvimento, mesmo que não seja atípico, né? Que seja atípico. Então, obrigada pela atenção, tentei falar rápido, mas dar uma pincelada sobre as questões, espero poder encontrar vocês no seminário e que a gente possa conversar mais, tá? Aqui são algumas referências que eu utilizei para essa apresentação. E aqui está o meu contato, muito obrigada. Boa noite a todos, boa noite a todas. Queria muito agradecer o convite, dizer que estou muito feliz em participar. E antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar, dizendo que eu sou uma mulher de meia idade, pele branca, cabelos curtos, escuros. Estou vestindo uma blusa clara, um casaco caramelo e tenho um fundo bege atrás de mim. Meu nome é Patrícia e antes da gente começar a conversar, eu gostaria de fazer um pequeno recorte da onde que eu estou falando. Eu trabalho com diagnóstico de avaliação de transtornos de neurodesenvolvimento, como a minha colega que falou antes de mim. Eu também trabalho com orientação a pais, trabalho com orientação às escolas e eu trabalho com avaliação de funcionalidade das crianças com alguma alteração cognitiva, com a intenção de mensurar e identificar potencialidades, dificuldades e prejuízos. Existem estudos que dizem que a grande maioria dos profissionais que trabalham em avaliação de pessoas com deficiente estão trabalhando exatamente na área de avaliação diagnóstica, né? Estou eu aqui para comprovar esses estudos, a minha colega Mariana também atua na área de avaliação diagnóstica, e isso é uma medida para demonstrar o quanto a avaliação diagnóstica ela pode ser complexa e quanto ela acaba limitando até mesmo a prática profissional do próprio profissional da área da psicologia. Vou fazer uma breve introdução para a gente começar a entender um pouco o campo da avaliação das deficiências, que é uma coisa extremamente complexa. A própria avaliação psicológica, ela já é, per se, um campo extremamente complexo e é um campo muito antigo, né? A avaliação psicológica, ele existe muito antes da própria profissão no Brasil ser regularizada. A gente tem aí, na história da avaliação psicológica, já centros de avaliação desde 1910, 1914, bem antes da gente ter a regularização da profissão. É interessante a gente pensar um pouco na história e lembrar o seguinte, durante o início desse processo de construção do que é uma avaliação psicológica, a gente teve um boom, né, de trabalhos e de profissionais atuando nessa área, e muitos desses trabalhos eram feitos sem validação científica, com testes pouco fidedignos, pouco válidos, né? E aí nós vamos ter, né, mais ou menos em 2001, um marco muito científico, com o esforço do Conselho Federal de Psicologia para proteger a nossa profissão
no sentido de trazer ao exercício do profissional da psicologia a validação científica, o embasamento científico, e para que a gente pudesse, então, trabalhar com documentos, com testes validados, fidedignos, adequados para a população brasileira. E com isso aí nós tivemos, em 2003, o surgimento do sistema de avaliação de testes psicológicos. E isso foi um grande avanço para os profissionais que trabalhavam desde aquela época com a avaliação psicológica. Nós tivemos aí grandes avanços na área de pesquisa, de elaboração de novos documentos e uma fiscalização do nosso conselho no que era realmente válido para que se fosse utilizado. Esses critérios mínimos de utilização de testes, eles são muito importantes. Apesar da gente ter aí muitas críticas que devem ser ouvidas, esse trabalho do sistema de avaliação de testes psicológicos, ele é fundamental para que a gente garanta a qualidade dos nossos trabalhos. Enfim, né? Mas o que acontece? Que mesmo depois de décadas, né, que a gente tem aí de regularização da profissão, de fiscalização de instrumentos, quando a gente fala em instrumentos para a população com deficiência, a gente ainda carece muito de estudos e principalmente de instrumentos. Eu estava acompanhando a plenária que aconteceu antes desta mesa, e eu acompanhei a doutora Daniela falando o seguinte, que os testes psicológicos, e eu pessoalmente, como uma neuropsicóloga, eu trabalho muito direto com testes, eu preciso muito desse suporte de testagem. Mas ela dizia na plenária o seguinte, que o teste ele é apenas um instrumento, que a gente nunca pode trabalhar apenas com o teste, sem que a gente tenha um critério de raciocínio clínico por trás. E isso é verdade, e isso vai passar por qualquer tipo de avaliação. No entanto, quando a gente vai falar da avaliação de pessoas com deficiência, isso é muito mais válido e muito mais importante. É muito difícil a gente pensar numa avaliação de uma pessoa com deficiência sem que a gente tenha um embasamento muito forte por trás de processos de neurodesenvolvimento, como a Mariana estava falando antes de mim. Então, o que acontece? Hoje, no Brasil, nós temos pouquíssimos instrumentos de testagem validados para uma população de pessoas com deficiência. Tanto é que não é por acaso que as duas representantes de avaliação de pessoas com deficiente presentes nessa mesa trabalham com o mesmo público, deficiência intelectual e transtornos de neurodesenvolvimento, porque são as pessoas que nós temos acesso através dos instrumentos de testagem que nós dispomos hoje. O que acontece, na verdade, é que grande parte, quando eu falo grande parte, eu falo a maioria quase que esmagadora de pessoas com deficiência que correm ao largo dos processos de avaliação, porque nós não temos instrumentos validados para a população que esses instrumentos se destinam. Então, vamos falar, por exemplo, no VISC, que a Mariana citou antes da minha fala. O próprio teste VISC, ele é um teste que ele é elaborado para a população neurotípica. Ele não tem validade para a população atípica. Ele traz no seu corpo, agora o VISC-4, ele traz no seu corpo alguns estudos sobre grupos clínicos. Então, ele vai trazer ali um estudo sobre pessoas com deficiência, pessoas com outros tipos de transtornos. No entanto, esses estudos clínicos, eles não são uma tabela normativa.
Então, o que acontece? Na verdade, nós temos muita dificuldade, por exemplo, para utilizar esse teste numa população, por exemplo, de pessoas com deficiência visual. E aí eu quero chamar a atenção para uma coisa interessante, né? Se a gente for pensar, né, que hoje nós temos aí uma expectativa de em torno de, vou pegar aqui a minha cola, tá, gente? Em torno de 46 milhões de pessoas com deficiência, e desse percentual, eu vou ter aqui, agora eu vou ter minha cola, tá? Quase 20% dessas pessoas são deficientes visuais. Em segundo lugar, que é o maior número, né, da população clínica, de maior número que nós temos, são as pessoas com algum tipo de deficiência visual. O segundo maior grupo são pessoas com algum tipo de dificuldade motora, né? O terceiro maior grupo são as pessoas com deficiência auditiva. E o quarto maior grupo são as pessoas com deficiência intelectual. Então, eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte: quase todos os nossos testes, eles têm ou uma entrada de informação visual ou uma entrada de informação auditiva. E a maioria deles exige uma resposta motora, ou seja, a maior parte dos nossos testes vai trabalhar com resposta lápis, né? Lápis e papel, eu vou ter pranchas, eu vou ter informações visuais ou eu vou ter informações aditivas, eu vou falar com o meu examinando. Quando a gente para pensar que quase todos os testes, a grande maioria, tem uma informação visual, e se eu paro para pensar que 20% das pessoas com deficiência são exatamente o grupo de pessoas com deficiência visual, então eu vou ter aí uma grande incongruência, né? Só esse dado já é suficiente para mostrar o quanto nós temos um gap gigantesco. Nós estamos precisando de pesquisas nessa área, desenvolvimento de instrumentos voltados a essa população. Para eu não me estender muito, o que se fala muito do que se pode fazer hoje, em termos de pesquisa, se utiliza muito o conceito de testagem universal, né? Então, qual é o grande conceito, qual é a grande ideia que tem sido debatida hoje no sentido de avaliação psicológica ou avaliação neuropsicológica dessa população com deficiência intelectual? Na verdade, é o mesmo critério que a gente falaria hoje, quando a gente fala de educação inclusiva, não é de fazer testes específicos para esta população, mas sim desenvolver testes que possam ser usados por todos ao mesmo tempo. Então, da mesma maneira que hoje não se fala mais em educação inclusiva para que se desenvolvam classes específicas para determinado grupo, a gente também fala em se desenvolver instrumentos que possam ser utilizados por qualquer tipo de população. E aí se tem alguns estudos com a questão da informatização, da gamificação, enfim, de estruturas de acessibilidade que hoje a tecnologia já nos permite, né? Além disso, nós temos que trabalhar aí, já existem vários estudos que analisaram a própria formação dos profissionais. Então, eu trago até pela minha história, saindo um pouco da generalização e me colocando mais pessoalmente aqui nessa mesa, eu, apesar de ter estudado numa excelente instituição, eu sou formada em uma PUC, que é uma instituição consagrada, eu tive pouquíssima formação para trabalhar com alguns grupos minoritários, né? Então, eu não estudei grupos minoritários. E essa é uma falha de formação que existe até hoje. Então, a gente precisa hoje, para trazer essa população para
para a avaliação, que é uma população que está excluída do processo de avaliação, né? A gente precisa, além de desenvolver instrumentos voltados para essa população, nós precisamos trazer pensamento crítico, bastante conhecimento, uma formação adequada e uma atuação bastante forte dos conselhos de psicologia no sentido de informação, não só dos profissionais, mas também da população em geral, da importância de que a avaliação psicológica ela é um processo extremamente complexo, que deve ser pautada em evidência científica e que não pode ser feito por qualquer um, né? A fim de colaborar, né, com as pessoas que estão nesse evento, os estudantes, o que eu poderia dizer de colaboração? Para quem tem interesse em trabalhar na área de avaliação de pessoas com deficiência, essa é uma área enorme, está precisando de profissional, nós não temos profissionais capacitados suficientemente. A área de atuação não é só de avaliação diagnóstica, nós temos necessidade de profissionais para atuar no acompanhamento, para atuar na elaboração de planos de intervenção. Nós temos muitas áreas na própria psicologia escolar, hospitalar, existe muito campo de trabalho para quem se propõe a estudar populações com deficiência. Mas para aqueles que se propõem, a gente precisa pensar, primeiramente, que o nosso principal instrumento de avaliação, como falou a doutora Daniela, não são os testes psicológicos, eles não são suficientes, né? E hoje nós trabalhamos com duas pontas. Ou o profissional, ele exclui aquele indivíduo porque você não tem acesso, ou você comete a possibilidade de uma infração ética de tentar adequar um instrumento que não é voltado para aquela população. Então, é muito difícil trabalhar com testes. Para se trabalhar com avaliação diagnóstica de pessoas com deficiência visual, auditiva, motora, deficiência múltipla, é necessário um profundo conhecimento em desenvolvimento neuropsicomotor, para você entender como é que aquele desenvolvimento ele vai repercutir na aquisição de conhecimentos e de funcionalidade daquele indivíduo ao longo da vida. Porque a aquisição ela é diferente. Então, você tem que entender aquele indivíduo de maneira complexa. Não adianta, por exemplo, você querer aplicar um teste numa criança, um teste de inteligência geral, e só porque aquele teste deu um QI abaixo de 70, você pode lavrar que ele é deficiente intelectual. Não é suficiente. O teste não é suficiente para indicar isso. O teste só vai servir para te mostrar que, a partir daquele momento, você tem que investigar quais são todas as situações cognitivas, sociais e familiares que podem estar influenciando aquele sujeito a ter um rebaixamento de desempenho. Então, isso é extremamente complexo e a pessoa ela tem que ter um profundo conhecimento do desenvolvimento neuropsicomotor, de processos cognitivos complexos, de domínios cognitivos específicos, para que possa estar entendendo o desempenho, a funcionalidade daquele sujeito naquele momento de avaliação. E, além disso, a pessoa que vai trabalhar com a avaliação psicológica de pessoas com deficiência, ela precisa também, via de regra, para que a gente possa ter um bom resultado, trabalhar com uma equipe multidisciplinar. Nesse momento, é muito importante a gente ter o apoio. A Mariana trabalha com uma equipe multidisciplinar, eu trabalho com uma equipe multidisciplinar, e a gente sabe quanto isso é importante
para que a gente possa ter um bom resultado nas nossas avaliações. E, para fechar, como eu não tenho mais tempo, eu só queria lembrar também que a questão da avaliação psicológica, ela não se refere apenas ao examinando, ao nosso paciente ou ao nosso cliente. A questão da deficiência da deficiência, ela também passa ao profissional, porque o profissional da psicologia que tem alguma deficiência, ele também está excluído do processo da avaliação a partir do momento em que ele também, enquanto pessoa com deficiência, não tem acesso a aplicar um teste. Então, nós estamos aí com um processo de exclusão, tanto dos nossos pacientes ou clientes, quanto dos profissionais, que, enquanto pessoa com deficiência, também não podem exercer a profissão. Eles também estão excluídos desse processo. E nesse momento, meu tempo terminou, eu quero agradecer e me colocar agora à disposição da mesa para as perguntas. Obrigada. Mas agradeço bastante às palestrantes, né, e ao público, e estamos encerrando essa mesa. Boa noite.